quero chamar aqui o pastor Ricardo Mattioli, a sua esposa Tina, Diamantina, né? A gente chama de Tina. Este casal abençoado, que particularmente não conheço muito, mas pelas lives e pelos momentos que ele esteve pregando aqui, sempre muito bem recebido a palavra, sempre edificado pela palavra, e tenho certeza que não será diferente nesta noite. Então vamos estender as mãos. Eles já são abençoados, já estão abençoados, mas nós queremos pedir para que Deus o conduza nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos aqui colocar diante do Senhor a vida do pastor Ricardo, da Tina, ó Pai, este casal que tem feito a Tua obra, ó Pai, que tem andado, Senhor, por este mundo pregando o Teu Evangelho com amor, com dedicação, ó Pai, e nesta noite está aqui para ministrar o nosso coração através da Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor já falou com eles, ó Pai, e nós queremos receber de Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, pastor. Graça e paz, irmãos. É uma alegria, né, estar aqui novamente. Eu estava compartilhando ali com a Fabiola, né, que eu não sei a impressão de quem nos conhece da época, né, da Manaim, quando a igreja foi fundada, como que é o seu sentimento em nos ver aqui novamente. Mas para mim, para o Ricardo, não dá para mudar. É sempre uma emoção, é sempre muitas memórias, é sempre muito carinho, é sempre muita gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez e tem feito na vida da igreja e fez nas nossas vidas no tempo que nós estávamos aqui. Nós somos a família Mattioli. Eu sou a Tina, a Diamantina, o Amor, a Lulu, porque o Ricardo vai me chamar de todas essas coisas, mas eu sou a esposa do Ricardo e nós somos missionários da MIAF. Estamos com a MIAF já há mais de 20 anos. Nós temos 2 filhos, aí que você pode estar vendo, Mateus no meio com a Naomi. Mateus se casou agora em agosto, uma inglesa, chama Naomi. E depois nós temos o Felipe, a Moara, e o Theo é nosso netinho. E nós temos o segundo netinho chegando aí para dezembro. Até o final de dezembro deve nascer mais um menininho, para a glória de Deus. Estamos felizes demais, esperando que Deus possa fazer o caminho para a gente estar lá com eles e poder celebrar esse tempo de gratidão a Deus por mais uma vida chegando, por mais um homem de Deus chegando. Então a nossa gratidão, nossa oração para que Deus possa fazer isso. Nós queríamos agradecer você que está nos recebendo. Queremos agradecer pastor Michael, pastor Ricardo, conselho da igreja. Queremos agradecer você que tem contribuído, você que tem ofertado. Nós queremos agradecer você que tem orado e tem suportado as nossas vidas aqui em oração, sendo parceiros conosco no nosso ministério. Nós temos trabalhado como missionários desde 2000, trabalhamos na África por mais de 13 anos. Hoje trabalhamos aqui no Brasil com povos africanos, com imigrantes, refugiados. Somos líderes de uma equipe. Nós temos um time de pessoas e pessoas em São Paulo. Nós temos pessoas no Rio Grande do Sul, mais em Passo Fundo. Nós temos também em Caxias, nós temos em Foz do Iguaçu. Então nós temos pessoas trabalhando com refugiados e imigrantes aqui no Brasil, e nós somos os líderes para eles. E nós queremos desafiar você, continue orando por isso. Continue orando para que Deus possa tocar corações, mobilizar a igreja, para que a igreja possa saber que essa é uma obra dela. Ela precisa alcançar aquele que está perto de nós. Então nossa gratidão a você, nossa gratidão à igreja, ao conselho. Que Deus os abençoe, que Deus continue fazendo na sua vida, continue alicerçando, edificando você para a glória do nome do Senhor Jesus. Nossa gratidão a vocês, no nome de Jesus. Eu deixo vocês agora com o pastor Ricardo. Eu queria saudar a igreja na graça, na paz. Você que está em casa e que não pôde vir, você que tem acompanhado os cultos pela internet. Que tempo, hein, que nós estamos vivendo. Passa o próximo slide. Eu queria nesse momento também agradecer
porque a igreja Manaim, ela nos apoia desde 1994, financeiramente. E para nós é uma gratidão muito grande, porque vocês me mandaram para o seminário, eu não queria ir de jeito nenhum, e vocês me empurraram para lá. Eu fui, eu não queria ser pastor, eu não queria ser nada, e hoje Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Então esses anos todos, a nossa oração tem sido, e é algo que está lá no meu coração, é para que Deus retribua de forma abundante, não só na vida financeira da igreja, mas na missão da igreja, naquilo que a igreja tem para fazer diferença nesse bairro, na vida das pessoas que têm vindo aqui. Sem dúvida nenhuma uma alegria. A gente está aqui, eu vou falar lá dos anos 90, quando existia um grupo de estudo na casa da Rúbia, e de lá a gente foi para um colégio. Do colégio a gente sonhou com quando a igreja central comprou aqui esses terrenos, aí a gente veio para uma tenda, e foi um tempo muito abençoado. E aí teve um dia que eu estava arrumando ali, e passou uma pessoa e disse assim: ei, vai ter circo hoje à noite? Eu disse: vai sim, vai ter um palhaço pregando aqui, por que você não vem ver? E muita coisa no nosso coração. Mas eu queria nessa noite trazer uma palavra que Deus tem falado primeiramente ao meu coração. Ele tem me levado a estudar essa palavra, e ela tem queimado no meu coração. Eu queria compartilhar com você. Queria que você, próximo slide, abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do verso de número 1 até o 13. Eu queria que você se colocasse em pé. Você que está na sua casa acompanhando o culto, esse é um culto ao Senhor, não é para a igreja, não é para ninguém que está aqui. Preste um culto ao Senhor, adore ao Senhor, ouça a palavra do Senhor, tire todas aquilo que está distraindo você. Amém? Todos acharam? 1 Samuel 16, verso 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé então
levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e o unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra. Senhor, eis aqui a tua palavra que tem falado em tantos corações de forma tão diferente. Senhor, nessa noite eu me coloco aqui na tua presença e o Senhor conhece meu coração. Ó Pai, o quanto eu quero glorificar o Senhor. Importa nessa noite que o Senhor cresça e que eu diminua. Importa nessa noite, ó Deus, que o Senhor fala aos nossos corações. Que o Senhor venha mesmo, ó Pai, falar com cada um que está aqui no templo, aqueles que estão ouvindo pela internet. Senhor, que seja, ó Pai, uma voz diferente, que ela possa queimar esses corações e trazer graça e glória ao teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O ano é de 2001. Eu e a Tina, nós entramos na missão, na MIAF, no ano de 2000. Então nós começamos oficialmente o processo da nossa saída para a África. Em dezembro de 2001, nós entregamos o nosso ministério aqui na Igreja Presbiteriana Manaim. Logo na mesma semana depois, a gente fez algo que Deus colocou no nosso coração. Nós morávamos aí no Semiramis, lá onde a Martinha está hoje. E Deus colocou no nosso coração que a gente não deveria vender nada do que nós tivéssemos, mas era para a gente distribuir e ver se a necessidade de cada irmão e como que a gente podia abençoar cada um. E logo depois dessa semana nós entregamos o ministério. Nós fomos para um apartamento da missão perto do Espaço Esperança, e em 2 dias tudo que a gente acumulou em anos de casado foi embora. Até o que não era para ir, levaram, né? A gente tinha um balcão da pia, né? Quando eu fui lá ver, até isso tinham levado. Mas glória a Deus. Naquele dia a Tina foi para o apartamento e eu ainda tive um tempo para vir aqui na igreja. Eu vim aqui na igreja porque naquele dia o meu coração estava um burburinho. Eu não tinha mais um ministério aqui, eu não tinha mais uma casa, os meus filhos naquela época não tinham sido matriculados aqui nessas escolas públicas para o próximo ano. Isso significava que se a gente não fosse, eles perderiam a matrícula. Não sei como é que Deus ia fazer. E havia um peso muito grande no meu coração. Senhor, o que eu estou fazendo? E eu vim aqui, ajoelhei, e a gente tinha costume eram uns bancos não tão bonitos como esse, né? Eram uns bancos que vinham lá de décadas atrás, e a gente orava pelos bancos, cada um, a gente gosta muito, até hoje tem pessoas que ainda sentam no mesmo lugar daquela época. E eu estava aqui, eu comecei a orar,
E naquele dia, eu esperava que Deus trouxesse paz ao meu coração. Mas Ele não trouxe paz, porque dia 5 de fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2002, logo depois de 2 meses, nós deveríamos embarcar para a África. E até nesse momento que eu estava ajoelhado aqui, o dinheiro da nossa passagem para a África, para a família, a gente tinha que levantar $5.000. E naquele dia, quando a gente entregou o ministério, a gente não tinha mais casa, mais nada. A gente tinha 0% das nossas passagens. Aí os irmãos entendem o peso que estava aqui no meu coração. Eu disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu quero seguir o teu coração. Muitas coisas aconteceram, Senhor, mas o desejo do meu coração é que o Senhor seja glorificado. No outro dia, saindo daqui, indo para o apartamento, eu tive que resolver algumas coisas no centro da cidade. E naquele dia eu encontrei com um pastor amigo meu, e ele me cumprimentou e disse assim: Mattioli, como você está? Tudo bem? Tudo bom. E aí, como é que estão os planos para a África? Eu falei assim: olha, está uma benção, dia 2 de fevereiro a gente está indo embora. Puxa, que benção. E quanto que você já tem da passagem? Bom, esse é um outro detalhe, pastor. A gente tem 0%. E aí, a história é grande, eu estou dando uma resumida. Ele me chamou para dentro de um comércio junto com a esposa e disse assim: eu fiz um propósito com Deus e eu só coloquei para Deus que se isso fosse do seu propósito, você teria que aparecer na minha frente. E você apareceu, e aqui está minha esposa, e eu quero que você saiba que o que Deus colocou no nosso coração é que nós temos que doar o nosso carro para você ir para a África. Eu disse para ele: eu não mereço isso. Ele me abraçou e disse: bem-vindo ao time dos não merecedores. Então, naquele momento, eu fiquei constrangido, aceitei o carro, claro, e no dia que na mesma semana eu vendi o carro, e o dinheiro do carro foi exatamente o valor das passagens aéreas. E naquela mesma semana, o cara que comprou o carro, eu disse assim para ele: você tem que fazer um cheque nominal para uma agência de turismo que o nome é tal. E ele fez tudo certinho. E ainda para completar, ele disse assim: olha, mas eu não vou ficar com esse carro, você vai ficar com ele até o dia que você for para a África. Eu vou buscar esse carro no aeroporto. Aí no próximo domingo eu ia pregar aqui na Manaim, eu não sei quantos lembram. Eu fiz a seguinte pergunta: é possível ir de carro para a África? Todo mundo disse não, e aí eu dei então o testemunho. Eu estou dizendo isso porque desde aquela época o nosso coração tem sido inflamado, tem sido cheio, e o coração às vezes ele é enganoso, mas Deus tem colocado coisas lindas no nosso coração. E desde então eu e a Tina, a gente tem orado e a gente tem pedido a Deus que nós não queremos perder do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E mesmo que seja no último minuto da prorrogação do segundo tempo ou nos pênaltis, Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. E eu queria que isso servisse de encorajamento para você, porque existe nos nossos corações um tesouro muito grande. Existem segredos no nosso coração que são tremendos, mas existem segredos no coração do Senhor que Ele quer revelar a nós. E nesses dias talvez que a gente tem ficado mais em casa, se cuidado mais, parece que o Senhor está alinhando
segredos do coração dele com o nosso coração. E quando eu vim para essa palavra, e eu comecei nesses dias a pensar sobre o coração, segredos do coração. É algo tremendo, porque a gente usa essa palavra tantas vezes. Eu posso nessa noite perguntar para você: como vai o seu coração? Ou eu posso perguntar para você: aonde está o seu coração? Eu posso perguntar para você: quem está no seu coração? Quem entristeceu seu coração? Eu posso dizer para você: você mora no meu coração. Eu disse nessa noite que Deus falou no meu coração. Nós cantamos 2 louvores que falam sobre coração. Um fala para incendiar o nosso coração. E sem dúvida nenhuma, se eu perguntar para você se você sabe algum verso bíblico sobre o coração, você tem vários versos. E na verdade é assim mesmo, porque essa palavra coração aparece em torno de 1004 vezes na Bíblia, dependendo da versão que você tem. E quando eu pensava sobre o coração, alguns versos veio no meu coração. Por exemplo, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Romanos 10:9. A gente vive uma fé cristã que é vista de dentro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque o nosso coração fala daquilo que está cheio. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Mateus 12:34. Mateus também, Jesus disse que, pois aonde tiver o seu tesouro, ali também vai estar o quê? O seu coração. E tem alguns versos que eu estava lendo e estudando sobre o coração. Tem alguns versos que a palavra coração aparece até 3 vezes. Pastor Michael. Em Deuteronômio diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o teu coração e o coração de tua descendência, para que amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua força, para que vivais. Sem dúvida nenhuma, o coração tem segredos no coração de Deus, tem segredos no seu coração. Mas é tremendo, porque nesse coração Deus tem acesso. Deus tem acesso ao meu coração e ao seu coração. E é tremendo isso, porque esse texto que a gente leu, ele fala de alguns personagens, mas eu quero destacar 2. Um é Saul e o outro é Davi. Saul, que vai ser rejeitado, e vai ser rejeitado por causa do seu coração. E Davi, que vai ser um escolhido, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Deus tem acesso ao nosso coração. Não adianta a gente querer enganar a Deus, não adianta a gente querer disfarçar, porque Deus conhece o nosso coração. Deus tanto conhece o nosso coração que agora, nesse exato momento, Ele sabe se o teu coração está nesse culto ou não. Você que está assistindo, Deus sabe se você está aí realmente conectado ou não. É tremendo isso. E o verso 1 diz que o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Samuel, você está triste, eu posso ver no teu coração. E se você vê o verso, o capítulo 15, Deus rejeita Saul, porque Saul desobedece ao Senhor. Deus manda
dá uma missão para Saul matar os amalequitas. E aí diz: olha, que destrua tudo. E Saul, ele pega tudo aquilo que é útil e bom e não mata os animais, os cabritos. E aí ele tenta enganar Samuel. Samuel vai ao encontro dele e diz assim: o que você está fazendo aqui? E aí ele diz assim: olha, eu vim aqui para sacrificar o Senhor. É muito interessante essa história de como que Saul tenta convencer Samuel de que ele está fazendo a coisa certa no coração dele. E ele diz assim: olha, eu salvei os melhores bois, os melhores cabritos, aquilo que era de bom, para sacrificar ao Senhor. É tremendo isso, porque Deus conhece as nossas desculpas, e Ele sabe se ela é esfarrapada ou não. É tremendo como Deus conhece. E eu estava lendo esse texto e vendo a figura de Saul, e há um provérbio que diz que pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância, a humildade, contudo, antecede a honra. Provérbios 18:12. É interessante porque antes dele ir lá para sacrificar, ele foi para Carmelo e erigiu um monumento para ele mesmo. É tipo os prefeitos, né, que fazem estátuas para que eles glorifiquem o seu próprio nome, buscando a sua própria honra. Deus conhece o seu coração. Nessa noite você pode estar aqui e você pode estar dando muitas justificativas ao Senhor para não ouvir a sua voz. Você pode estar dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho tentado, o Senhor sabe que eu tenho me dedicado, o Senhor sabe. E Deus fala: eu sei exatamente. Irmãos, Deus não apenas sabe o que está no nosso coração, mas Deus também não vê como a gente vê. O verso 7 diz que quando Samuel está lá e Jessé traz o primeiro filho, e o primeiro filho que ele traz é Eliabe. Eliabe é uma pessoa, diz o texto, um cara fortão, bonitão, jeito de guerreiro. Ele olhou para o cara e disse: certamente é esse que o Senhor escolheu para que fosse ungido rei. Ele parece um rei. E Deus diz assim para ele: não é ele. Eu não olho para a aparência, eu olho para onde? Para o coração. Eu olho para as intenções do coração. Se Deus rejeitou Saul, porque Saul intentou em seu coração a desobedecer e a não buscar o Senhor, Deus está à procura de pessoas que estão dispostas a obedecer ao Senhor. É tremendo isso. Deus olha para a gente de forma diferente. E aí então vem o segundo moço. Vem então Jessé, traz então Abinadab. E Deus diz assim: não é esse também, eu também não escolhi ele. Aí Jessé diz: puxa, eu vou trazer mais um, Samar. Também não é esse que eu escolhi. E Jessé falou assim: olha, então eu vou trazer todos os meus filhos, está aqui, é um deles. Jessé olha e diz assim: mas não é nenhum desses. Por acaso você tem algum outro filho? Ah, sim, tem o caçulinha que está lá cuidando das ovelhas. Davi não era contado. Essa é uma palavra de esperança para mim nessa noite, porque eu nunca tive
Pelo menos eu acho, né? Eu nunca tive aparência de pastor, de missionário. Eu sempre me considerei muito abaixo da média das pessoas. E até hoje eu fico perguntando: Deus, mas por que o Senhor escolheu a mim, sendo que tinha tanta gente melhor aqui, mesmo na Manaim? Mas Deus sempre me fala o seguinte: fica tranquilo, meu filho. Se eu escolhesse alguém que fosse realmente com todos os talentos e tivesse todas as habilidades, ninguém teria crédito a mim e a honra não viria a mim. Sabe, quando a gente foi para a África, e às vezes no meio da igreja perseguida, né? Às vezes em lugares que eu nunca imaginei estar, e eu questionava o Senhor: mas por que eu? E Deus sempre me faz lembrar do que Jesus disse em Lucas 6,45: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro do coração, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nosso coração é fonte de vida. Nosso coração, a gente pode se abrir ao Senhor. A gente pode se abrir ao Senhor da mesma forma que Samuel se abriu ao Senhor, aí no começo do capítulo, quando ele diz: Senhor, você quer que eu vou lá ungir um rei? E Saul, se ele ficar sabendo que eu fui lá, ele vai me matar. Deus, pensa, eu sou um cara muito valioso para estar morto. Ele abre o coração e diz: Senhor. Aí o Senhor diz assim: fica tranquilo, pega uma novilha e vai lá sacrificar, e chama os filhos de Jessé, porque entre eles eu tenho um rei. E está lá Davizinho, um menino ainda, um rapazinho, um adolescente. Dizem que ele devia ter aí 15 anos, outros falam 18, não sei, mas ele era muito jovem. Mas Deus tem algo no teu coração, no coração dele, que é que ele não vê como a gente vê, ele vê o coração. É muito maravilhoso isso. E ele escolhe Davi. E aí, se você voltar aí, Samuel 1, capítulo 13, verso 14, você vai ver que o Senhor escolheu um homem segundo o seu coração. Ele escolheu Davi, jovenzinho, 15 anos, porque ele já sabia que era um homem segundo o coração de Deus. O Senhor manda chama esse menino. Quando Samuel olha para Davi, ele vê o menino, ele diz, o Senhor fala para ele: é este. Ah, irmãos, quando o nosso coração é íntegro, quando a gente busca as coisas do alto, Deus tem algo muito bom para a gente. Sabe, eu fico pensando o que os bonitões, os irmãos maiores, devem ter visto quando Samuel derramou óleo e ungiu esse menino. Eu acho que o fortão, o Eliabe, que é a aparência de reis, assim: Senhor, está havendo um engano aí. Eu sou o primogênito, eu sou o primeiro aqui. Sabe, nós precisamos olhar para as pessoas com esse coração de Deus. Esse é um segredo do coração do Senhor. Olhar as pessoas não como os outros olham. Nós vivemos num tempo
E não é só aqui no Brasil, você vai para a África, você vai para tantos lugares, as pessoas, elas gastam horrores de dinheiro para ficarem com uma boa aparência. A Marta que o diga, né? A Marta e a Fabíola. Sabe, as pessoas, elas investem em produtos. Tem mulheres, irmãos, que é inacreditável, elas investem muito dinheiro na sua beleza. Homens malhando. Mas sabe, no final de tudo, sabe o que vai contar? É o teu coração. Essa noite, quando o pastor Michael estava aqui pedindo a respeito do dízimo, o Senhor sabe se você está dando com alegria ou não. E é tremendo isso, porque a gente pode olhar e dizer: puxa, que bacana. Sabe, irmãos, uma das coisas mais difíceis para mim e para a Tina foi pregar o evangelho no meio dos muçulmanos. Porque para o muçulmano, na religião deles, não é nada de dentro para fora, é tudo de fora para dentro. Então você tem que orar 5 vezes. Se você orar 5 vezes por dia, você é um bom muçulmano. Ah, mas aquele cara rouba, aquele cara não é honesto, mas ele é um bom muçulmano. Ele tem as ofertas, ele tem os 5 pilares que ele segue, ele dá caridade, ele dá 2% de dízimo a Alá todo ano. E aí é diferente, porque não é 10%, mas ele dá 2%, Roberto, de tudo que ele tem. Então ele soma: eu tenho um carro, tenho uma casa, tudo que eu tenho, meus bens é X, 2%. No próximo ano ele faz a mesma coisa. Mas sabe, Deus tem um plano e Deus tem um propósito. Ele desenhou a gente com um plano e com um propósito. E eu queria encerrar dizendo isso, que quando Deus tem esses segredos no coração dele, que ele olha para nós e ele sabe o que está acontecendo, e não adianta, a gente pode ser como Saul, tentar enganar ao profeta e dizer assim: não, profeta, olha, é o seguinte, eu separei o melhor para Deus. Ele falou assim: olha, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Sabe, a gente pode chegar e falar para Deus coisas maravilhosas, mas Deus quer a nossa obediência. E Ele nos escolheu, mesmo que o mundo tenha olhado para nós e nos desprezado. O Senhor nos escolheu. E eu queria encerrar no verso 13, porque essa visão, eu vi uma figura que é muito legal, que mostra Samuel derramando óleo sobre Davi. E Samuel está derramando óleo sobre Davi, ungindo ele rei. E eu queria trazer algo muito prático, porque naquele momento, quando Deus unge esse menino como rei, muitas coisas ainda não aconteceram na vida dele. Se você não sabe, aqui Davi ainda não enfrentou Golias. Você vai passar mais algumas folhas aí do seu capítulo de 1 Samuel, para você ver no 17, no próximo, você vai ver Davi enfrentando Golias. Mas uma aplicação que eu quero fazer nessa noite para encerrar é que quando Davi foi ungido rei, até ele se tornar rei, sabe quanto tempo levou? Você tem ideia?
Foram cerca entre 12 a 15 anos de espera para ele se tornar realmente rei de Israel. Esse menino precisava ser lapidado, ele precisava ser moldado. Deus chama ele, unge ele, e agora ele tem que esperar 15 anos. Mas nessa espera de 15 anos, para ser consagrado rei, ele nos ensina algo tremendo, que está lá em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano, Deus ungiu Davi, e ele teve que esperar 15 anos para tomar posse da bênção, como a gente diz hoje. Mas durante esses anos, Davi guardou o seu coração. Durante esse tempo todo, ele teve oportunidade de exterminar com a vida de Saul, mas não o fez. Se você continuar lendo todo o capítulo de Samuel, todo o livro de Samuel, você vai ficar impressionado porque que Deus chamou ele um homem segundo o seu coração. E é muito interessante porque mesmo depois dele ter feito o que ele fez lá em Atos, a Bíblia ainda refere-se a Davi como homem segundo o coração de Deus. Seu coração é fonte de vida. Eu não sei como que está o teu coração nessa noite. A gente está encerrando. Eu não sei quais são as suas lutas, quais são os seus traumas, quais são os seus lutos, quais são as suas perdas, quais são os seus desejos. Mas nesses dias nós precisamos ser como Davi, guardar o nosso coração. Nós precisamos ser como Davi. Há segredos no nosso coração, mas há segredos no coração de Deus que é tremendo. No reino de Deus, aquilo que eu guardo do Senhor aqui, ninguém pode tirar. Quando nós estávamos com a igreja perseguida, eles não podiam trazer as Bíblias nas nossas reuniões, mas não tinha problema, eles guardavam a palavra de Deus no coração. É tremendo porque nesses dias de pandemia, eu me lembro muito dos irmãos lá no Sudão. Um dia a gente está num culto e veio um pastor e disse: hoje lá no Sudão eu quero dar o relato do que está acontecendo lá nas montanhas núbias. Irmãos, a perseguição está muito forte, e nesses últimos meses, 7 das nossas igrejas foram queimadas. Mas eu quero testemunhar para os irmãos e para as irmãs, que eles queimaram 7 igrejas, mas eles não acabaram com a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor somos nós. Sabe, irmãos, eles não tinham igreja, mas eles continuavam guardando o coração. Eles não têm a palavra, mas eles continuam guardando o coração. E se você quer aprender a guardar o teu coração, faz o que a palavra te diz nessa noite. Seja generoso. Os tesouros do Senhor, eles são diferentes dos tesouros do mundo. No mundo você acumula coisas. No reino, quanto mais você ganha e mais você distribui, mais tesouro vem na sua mão. Sabe, a gente tem estado com pessoas muito carentes, mas com o coração cheio de alegria. Sabe, para mim não é triste estar aqui nessa noite, mesmo que algumas pessoas não podem estar aqui.
porque eu não sou movido pelo ambiente. O Deus que está no meu coração, Ele me incendeia se tem muita ou pouca gente, se tem um auditório grande ou se tem uma pessoa para me ouvir, porque o que vai importar é aquilo que eu estou fazendo com o Senhor, aquilo que está no meu coração. De tudo que você for fazer, meu irmão, guarda o teu coração, porque se você não guardar o teu coração, você vai acabar como Saul. Aquilo, quando Deus ungiu Saul, Deus ungiu Saul para ele ser rei, mas os intentos do seu coração, a soberba, o orgulho, tirou ele daquilo que Deus tinha para ele, e Deus levantou outro no lugar dele. Guarda teu coração, para que aquilo que Deus tem para você não seja transferido para outra pessoa. Guarda teu coração. Se você tiver que me pedir qual o resumo de tudo que a gente disse, é para chegar nessa noite e dizer para você, assim como você tem se guardado do vírus, guarda teu coração, se anima no Senhor. E se o teu coração estiver cheio de Deus, de Jesus, a alegria do Senhor será a sua força. E o coração alegre formoseia o rosto. Amém? Eu queria que a Diamantina viesse aqui, a Tina, o amor, para orar. A gente está encerrando, depois eu vou dar a bênção final. Mas eu queria que nessa oração, você não consegue fugir de Deus. Deus conhece o teu coração, Deus sonda o teu coração, e Deus está presente aqui nessa noite, aonde você estiver. Guarda teu coração, porque nós vivemos dias maus, mas se a gente guardar o nosso coração, a gente jamais vai ser encontrado como Saul, mas nós vamos ser encontrados como um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Vamos orar. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu vi que a igreja Manaim tem 25 anos. Eu estava aqui há 25 anos atrás, e muito mais do que isso. Eu estava aqui. Eu quero te dizer que o mesmo amor, a mesma paixão, a mesma alegria, a mesma motivação que eu tinha lá naqueles anos, eu tenho hoje, porque eu tenho guardado o meu coração. A palavra de Deus diz: guardei no coração as palavras do Senhor para não pecar contra ti. É do nosso coração que procedem fontes de vida. E nessa noite a palavra disse: Deus tem acesso ao teu coração. Se há mágoas, se há ressentimentos, se há tristeza, falta de motivação, o ambiente não pode nos mover. O que nos move é a palavra de Deus. Não foi o ambiente que moveu a minha vida durante todos esses anos. Não foi as circunstâncias que moveram a minha vida, a vida do meu marido e meus filhos. Na África, com os muçulmanos, sendo perseguido. Não foi um ambiente, não foi as circunstâncias, não foi as perseguições, não foi o medo, mas foi a palavra de Deus, foi o amor de Deus que nos moveu. E eu quero te dizer que eu continuo sendo cheia de alegria, olhando para frente. Deus tem muito mais ainda. Deus ainda tem muita coisa para fazer na minha vida. Eu sessentei, mas Deus tem muito ainda para fazer, e eu quero fazer parte disso. Eu sonho, eu choro, eu tenho sede de Deus, fome de Deus, porque Deus tem acesso ao meu coração. Deus tem acesso ao teu coração. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor agora, e eu quero que você coloque o seu coração e fale: Deus, eu preciso do Senhor no meu coração. Eu preciso do Senhor no meu coração. Eu não quero ser como Saul, mas eu quero ser como Davi. Pai, eu quero nesta noite, Senhor, te louvar, te bendizer. O Senhor sabe da minha gratidão, o Senhor sabe da minha alegria de estar aqui nesta noite,
mais uma vez pisar nesse solo onde eu pisei com barro, nesse solo, Senhor, aonde nós choramos, nós oramos, nós clamamos, e o Senhor edificou as nossas vidas, nos alicerçou na Tua palavra. Pai, o Senhor sabe da nossa gratidão de estar aqui nesta noite e saber que essa igreja não é igreja templo, mas a igreja, as pessoas, são pessoas que o Senhor ama, que o Senhor tem acesso ao coração delas, Pai. Senhor, nesta noite, Deus, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, orar, Senhor, por esses corações, por essas pessoas, Senhor, pessoas que são importantes, pessoas que o Senhor olha para elas, assim como o Senhor olhou para Davi excluído, um Davi que estava longe, um Davi menino, um Davi que não era visto pelo pai. Assim também, Pai, o Senhor está vendo cada um aqui, o Senhor sabe do coração de cada um deles, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar os corações feridos, e o Senhor venha curar os corações feridos, o Senhor venha sarar todas as mágoas, o Senhor venha sarar todos os ressentimentos, o Senhor venha alicerçar a Tua palavra no coração de cada um nesta noite, em nome de Jesus, porque do coração procede fontes de vida, diz a Tua palavra. Um coração alegre formoseia o rosto. Por isso, Pai, nesta noite, o Senhor que tem acesso ao coração de cada um aqui, Pai, eu não tenho, mas que o Senhor toque cada coração, que o Senhor anime, que o Senhor restaure, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, Deus, em nome de Jesus, mas que o novo tempo aconteça, porque ainda há uma história escrita sobre cada um aqui, Pai, ainda há uma história, ainda há um caminho, ainda há um propósito do Senhor para cada vida aqui, Pai. Por isso, em nome de Jesus, toca, Senhor, toca aqueles também que estão na internet, aqueles que estão na casa. Deus, o Senhor tem acesso ao coração deles, o Senhor tem acesso a cada um deles, ainda que eles foram excluídos, ainda que eles não foram vistos, Pai, o Senhor tem acesso a cada um deles, Pai, e há uma história, há um propósito, Senhor, que o Senhor escreveu a respeito de cada um de nós. Senhor, que a Tua palavra se cumpra sobre cada um de nós, Senhor, nesta noite. Senhor, aqueles que nos veem pela internet, que a Tua palavra se cumpra, que ela não volta vazia, que ela seja verdade na vida de cada um, Pai, que ela prospere na vida de cada um, Pai, e que ela prospere na vida da Tua igreja, que ela prospere na vida de cada pessoa, de cada família. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que sara os lutos, o Senhor é aquele que traz óleo de alegria em vez de espírito angustiado, Pai. Por isso, Senhor, restaura, Senhor, as almas feridas, restaura, Senhor, liberta do medo, em nome de Jesus, Pai, do medo da pandemia, do medo da morte, do medo do desemprego, porque o Senhor é grande, grande é o nosso Deus, é todo poderoso, Senhor, e é aquele que nos visita com graça e com favor, está conosco sempre. O Deus Emanuel está conosco, Ele não nos desampara e não nos deixa, Senhor. A Tua palavra diz que fui jovem, já sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor liberte-nos de todo medo, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor que tem acesso ao coração, Senhor, que o Senhor restaure o coração. O Senhor restaure o coração do Teu povo, trazendo alegria novamente, a alegria da Tua salvação, a alegria da esperança, alegria, Senhor, alegria que contagia, alegria, Senhor, que restaura a nossa vida e nos faz olhar para frente e ver que o Senhor está conosco, que o Deus Emanuel está conosco, que o Deus Todo-Poderoso, aquele que escreveu o fim enquanto estava no começo, aquele que tem toda a nossa história escrita desde o começo, Pai. Senhor, que esse Deus Todo-Poderoso visite cada vida aqui, visite aqueles que nos assistem, em nome de Jesus, e que a Tua igreja, Senhor, não só se movimente aqui, mas haja uma movimentação no céu, daquilo que Tu estás fazendo, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, para a glória de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, te convidamos, Espírito Santo, nós vamos para casa, mas o culto não acabou, a Tua presença não vai embora. Espírito Santo, o Senhor não vai nos deixar, Pai. O Senhor pode falar conosco na noite, na madrugada, o Senhor não vai nos deixar, Pai. A segunda-feira vai chegar e o Senhor vai estar conosco, a terça-feira também, e a quarta. O Senhor nunca nos deixa, Pai. Nós vamos embora do culto, mas o culto vai conosco, o Deus do culto vai conosco, o Deus Emanuel vai conosco, Jesus Cristo vai conosco, o Espírito Santo vai conosco. Por isso, Pai, fala, Senhor, com o Teu povo, alicerça a Tua igreja, edifica a Tua igreja. Tu tens falado comigo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Amém. É o Senhor que edifica, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus,
Senhor, ser conosco, Pai. Amém. Fala conosco, Senhor, durante essa semana. E que nós possamos mesmo, Senhor, ter nosso coração restaurado, liberto. O Senhor que tem acesso ao nosso coração. Continue falando e nos levando, Senhor, mais perto de Ti. E que nós possamos ser como Davi, ser achados como o Senhor achou Davi, homens segundo o Teu coração. Recebe a nossa adoração, Pai, nosso louvor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, irmãos. Aqui está os contatos. Eu queria que você estivesse orando pela nossa família, pelo nosso ministério. Conforme as atividades vão retornando, as viagens vão retornando, os compromissos. Mas acima de tudo, ore para que a gente possa fazer aquilo que está no coração de Deus. Nós não precisamos convencer as pessoas, é o Espírito Santo que convence. Eu queria que você estivesse orando pela gente, mas também que você estivesse experimentando o melhor de Deus para a sua vida. E o melhor de Deus para a sua vida é nesse momento que se chama hoje. O que você estiver fazendo aqui, você vai levar para a eternidade. Por isso não pensa naquilo que você vai acumular aqui. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos encerrar esse culto te dando louvor, honra e glória. Senhor, como nós precisamos do Teu Espírito, como nós precisamos do Senhor para guardar o nosso coração, mas também, ó Deus, nós temos a certeza, porque, ó Pai, enquanto nós estamos cuidando dos nossos afazeres, assim como Davi estava cuidando das ovelhas, o Senhor estava preparando algo maravilhoso para a vida dele. Senhor, que seja assim na vida de cada irmão, de cada irmã, que a semana que se inicia, ao elas estarem fazendo seus afazeres, o Senhor possa estar preparando coisas maravilhosas, mas que elas tenham um coração sensível a obedecer, a seguir o Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, tira da nossa mente tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que não vem do Senhor, e que, Pai, o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida e sobre a igreja do Senhor na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Se você precisa de uma oração, a gente não pode orar aqui, eu acho, mas se você precisa de oração, se você precisa de uma palavra de conforto, procure os presbíteros, o Michael, o pastor Ricardo. Quer entrar em contato com a gente, está aí os contatos. A gente está no Face, no Instagram, e qualquer coisa manda sinal de fumaça que a gente atende também, tá bom? Deus abençoe e te dê uma semana cheio da graça, um coração cheio do Senhor nesses dias. Amém? Deus abençoe.